Período chuvoso de Belém. É rotineiro durante essas temporadas ocorrer as inundações. Inundações são frequentes nas grandes cidades e precisam ser controladas para evitar prejuízo à população. Chuva intensa, os canais transbordam, o trânsito fica congestionado. Isso já é bem familiar para o povo belenense. Agora, por que as inundações são tão frequentes nas grandes cidades? De começo de conversa, devemos entender o ciclo da água. O ciclo da água. O ciclo da água é o rio que evapora pela incidência do sol, indo para as nuvens que condensa, carregando as nuvens que posteriormente precipitou, causando as enchentes nos rios que inunda os centros urbanos. Enchentes, inundações, alagamentos. O que é tudo isso? Qual a diferença entre eles? Enchente é a elevação do nível d'água no canal de drenagem, devido ao aumento da vazão, fazendo com que essa atinja a cota máxima do canal. Inundação é o transbordamento desse curso d'água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea. A diferença fundamental entre os dois é que enchente refere-se a uma ocorrência natural, que normalmente não afeta diretamente a população, tendo em vista sua ciclicidade. Já as inundações são decorrentes de modificações no uso do solo. Alagamento é o acúmulo momentâneo das águas em determinados locais, que por deficiência do sistema de drenagem não puderam ser totalmente escoadas da superfície. As inundações não é algo natural e pode causar danos de grandes proporções. Para isso, devemos nos atentar aos motivos que a causam. As suas causas seriam o alto índice pluviométrico da região, o desmatamento, o assoreamento do leito dos rios, canais, sarjetas e bueiros, retificação dos rios. Na natureza, os rios com considerável volume de água são curvilíneos, ou seja, caminham como uma serpente. Esse trajeto diminui de forma considerável a velocidade da água. Retificá-lo significa aumentar sua velocidade, o que agrava a situação nos pontos de estrangulamento. Outras causas seriam o alto grau de impermeabilização do solo pela malha asfáltica e de concreto. O ideal seria o escoamento natural, onde a água das chuvas penetra no solo e se encaminha ao lençol freático. Isso é impossibilitado por causa do asfalto, que tem em sua composição a impermeabilização. Isso causa o acúmulo de água na superfície e traz as nossas inundações. Agora o Bom Dia Brasil mostra uma atrapalhada na operação Tapa Buracos em Belém. Olha isso, a firma contratada pela prefeitura achou que era uma boa ideia jogar toneladas de asfalto sobre ruas alagadas. Acredite, operários estão asfaltando um buraco cheio d'água. Nem faz isso aí, que isso aí não vai prestar. Só para aliviar. Como é que vocês podem fazer um asfaltamento desse aí na água? Olha aí, ó. Outras causas seriam
ocupação desordenada e crescimento populacional de imigrantes, o alto grau de pobreza da periferia da cidade, o que impossibilita as pessoas de terem recursos para destinar o lixo, por exemplo. A falta de consciência e educação ambiental dos administradores e da população em geral. E a omissão do poder público na gestão urbana e falta de saneamento básico adequado. A drenagem da cidade de Belém não foi pensada para um uso a longo prazo. Também não tem a manutenção necessária, como limpeza de canais e galerias. Todos esses fatores levam às suas consequências, e elas são: perda de materiais, objetos e móveis encharcados ou arrastados pelas águas, contaminação da água por produtos tóxicos, contaminação da água com agentes patológicos que podem provocar doenças como amebíase, cólera, febre amarela, entre outros, contaminação de alimentos pelos mesmos agentes patológicos citados, interrupção das atividades econômicas, congestionamento do trânsito, abandono dos lares inundados e até mesmo perda de vidas. Conversamos com o professor Valdemir Santos, que falou sobre a situação da cidade de Belém e a conclusão que uma de suas alunas obteve sobre seu TCC referente a inundações. Nesse trabalho da Vitória, o que é que ela conseguiu chegar de resultados? É que Belém, como todos já devem saber, é uma cidade de cota topográfica baixa. Isso implica decisivamente com relação à questão do baixa capacidade de escoamento da água proveniente, no caso, da chuva. Toda vez que chove em Belém, nós temos então também a coincidência, às vezes, no caso, do nível da maré do rio, que circunda toda a nossa cidade, no caso, também coincidindo com a boca da saída dessas galerias. Construiu-se, no caso, eventualmente, comportas para que se fizesse, no caso, o fechamento dessas galerias. Isso só vem, no caso, a comprometer mais ainda, no caso, o tempo de escoamento dessa água. E o que a gente tem observado é que, à medida que a cidade vai crescendo, o número de áreas permeáveis do solo também vai diminuindo proporcionalmente. Ou seja, aqueles quintais que antigamente, no caso, existiam, eles deixam de existir. Além de tudo isso ainda, no caso, ainda existe o quê? O desmatamento. Você precisa derrubar árvores, que antigamente, no caso, eram normais de fazerem a composição dos quintais das casas, para que você possa, no caso, agora, no caso, construir o quê? Prédios. Então, quem gosta realmente da chamada selva de pedra, esse é um ambiente propício. Tá? O importante é o que vocês estão fazendo agora nesse momento. Reunidos, debruçados realmente em cima de um problema, em que somente vocês, que aparentemente, apesar de vocês estarem ainda no nível ainda acadêmico, dentro aqui no caso dos portões da universidade, vocês podem achar que não estão, assim, digamos assim, dando uma contribuição efetiva, muito pelo contrário. Vocês estão plantando uma semente, e essa semente realmente, no caso, ela precisa ser aí, no caso, trabalhada e geminada por muitas outras cabeças, porque é uma solução que, senão daqui a pouco, a cidade de Belém vai ficar uma situação totalmente impraticável. Ou então a gente vai ter que pegar e adotar a seguinte situação: choveu, ninguém sai de casa. O professor Valdemir também citou os piscinões, que é uma solução muito utilizada no Rio de Janeiro e São Paulo, que armazena a água da chuva e bombeia para os rios ao término da precipitação. Olá, eu sou o Leno e eu vou falar um pouquinho sobre o clima de Belém. O clima de Belém é equatorial, quente e úmido, e essas características influenciam diretamente na comodidade e na vida urbana, pois esse clima facilita fortes tempestades, altas precipitações e chuvas intensas, fazendo com que, se não tivermos um bom sistema de drenagem, nós tenhamos grandes problemas, tanto na mobilidade urbana quanto na saúde pública. Vejamos. O clima paraense proporciona uma facilidade maior no aumento das enchentes e das inundações. Com isso, técnicas como dimensionamento de bueiros, dimensionamento de bocas de lobo, a aplicação correta dos mesmos são fundamentais para
o escoamento superficial dessas águas. Então, há de se atentar com muita, mas muita atenção mesmo à aplicação, o dimensionamento e o posicionamento desses elementos de drenagem simples, pois na cidade de Belém há muitos desses elementos colocados em locais indevidos ou mal dimensionados, fazendo com que enchentes e inundações sejam ainda mais frequentes do que o natural. Nosso dever como engenheiro está muito além de fazer contas, montar planilhas e levantar áreas e volumes. Nosso dever de engenheiro também está em contribuir com a sociedade e fazer da sociedade um lugar melhor. Fazendo isso e buscando novas técnicas de desenvolvimento e novas técnicas de saneamento para o melhor convívio em sociedade, para uma saúde pública melhor, para uma mobilidade melhor, para uma vida melhor. Não pensando só em si, mas também pensando em uma sociedade como um todo.